Seu pai te preparou para ser amável, não respeitado. Ninguém preparou você para o mundo como ele realmente é. Não o mundo que aparece nas promessas bem-intencionadas, mas o mundo que testa seu valor com brutalidade. Seu pai, mesmo com o amor que talvez sentia, não te ensinou o que você precisava saber para se tornar perigoso. Ele te ensinou a ser bom, te ensinou a ser útil, te ensinou a ser gentil, mas não te ensinou a ser respeitado. E isso tem um preço. Desde pequeno, você provavelmente foi incentivado a compartilhar, ceder, esperar sua vez, ser compreensivo. A ideia era simples. Se você for bom o suficiente, gentil o suficiente, prestativo o suficiente, o mundo vai te recompensar com reconhecimento, carinho, admiração. Mas o que ninguém te contou, porque talvez nem seu pai sabia, é que o mundo não responde à bondade com justiça. O mundo responde à força com espaço. Ele não respeita quem se molda. Ele respeita quem impõe. Você foi educado para caber, não para comandar. Te ensinaram que ser legal abriria portas. E sim, abriu algumas. Mas portas secundárias, acessos limitados, espaços onde os bons são bem-vindos, desde que não incomodem demais. O topo da escada, esse nunca foi reservado aos agradáveis, mas aos assertivos. Os que impõem presença. Os que não se preocupam em serem mal interpretados, desde que estejam sendo fiéis a si mesmos. Enquanto você sorria, outros homens impunham. Enquanto você cedia, outros traçavam regras. Enquanto você era ensinado a manter a paz, outros aprendiam a usar o conflito a favor. Enquanto você pedia licença para crescer, outros ocupavam os espaços como se já fossem deles. Não porque eram melhores, mas porque foram moldados de outro jeito. Você foi criado com palavras suaves. Ouviu que ser bonzinho é importante, que quem ajuda os outros é recompensado, que as pessoas vão lembrar do que você faz por elas. Mas o mundo não funciona com esse tipo de matemática emocional. O mundo não devolve na mesma moeda. Ele cobra presença, não submissão. Cobra firmeza, não suavidade. E cobra isso de todos, especialmente dos homens. Se você cresceu com um pai presente, talvez ele estivesse lutando com seus próprios medos, suas próprias limitações, sua própria sensação de impotência. E se ele foi ausente, o buraco foi ainda maior. Porque aí, além de não te mostrar o caminho, ele te deixou sozinho para tentar adivinhar qual caminho seguir. E você fez o que a maioria faz. Buscou aceitação. Tentou preencher o vazio com validação externa. Tentou ser amado, porque não sabia como ser respeitado. Mas o mundo não entrega respeito a quem o pede. Ele entrega a quem o exige. O respeito não nasce do esforço para agradar. Ele nasce da convicção de quem você é, da coragem de dizer não, da força de manter a palavra, do desconforto de ser incompreendido, da firmeza de não aceitar migalhas. O respeito vem quando você se recusa a ser moldado por circunstâncias, quando você para de buscar aprovação e começa a se tornar alguém que as pessoas pensam duas vezes antes de contrariar. E isso não se aprende com frases prontas. Isso se constrói com dor, com perdas, com a quebra de ilusões infantis. Aquelas que te fizeram acreditar que se você for sempre o bom menino, tudo vai dar certo. Não vai. O bom menino cresce e vira o homem exausto, ressentido, sufocado por um papel que nunca foi dele, mas que ele aceitou interpretar porque ninguém o ensinou a recusar. Você foi educado para ser compreensivo, não para ser temido. Para ser gentil, não para ser implacável. Para ser o apoio de todos, mesmo que isso te deixasse sem base nenhuma. E o pior, você nem percebeu o quanto isso estava te destruindo. Porque todo esse condicionamento veio disfarçado de virtude. Te convenceram de que recusar, impor, se afastar ou confrontar era errado. Que isso te tornava egoísta,
que isso afastava as pessoas. Mas ninguém te explicou que, sem esse tipo de atitude, as pessoas se aproximam sim, mas não por respeito, por conveniência. O mundo está cheio de homens vazios que foram elogiados pela gentileza, até serem descartados como se fossem descartáveis. Homens que sempre estiveram lá para os outros, mas nunca tiveram alguém por eles. Homens treinados para apagar o próprio brilho, para não incomodar, para não parecer arrogante. E que hoje vivem em silêncio, sufocados por tudo que nunca disseram, por tudo que sempre aceitaram calados. E aqui está o problema mais cruel. Quando você finalmente tenta mudar, quando começa a impor limites, quando decide se priorizar, as mesmas pessoas que te exploraram vão te chamar de ingrato, de grosso, de egoísta. Não porque você se tornou algo ruim, mas porque você deixou de ser útil nos termos delas. A sua mudança quebra o conforto delas. E isso te mostra que, no fundo, você nunca foi amado como pensava. Foi apenas conveniente. É por isso que esse despertar é tão doloroso. Você percebe que passou anos tentando ser o homem idealizado por outros, enquanto o homem que você precisava ser estava sufocado dentro de você, esperando por coragem. E coragem não nasce da aceitação. Coragem nasce da revolta, da frustração acumulada, da vontade de nunca mais se ajoelhar diante de expectativas alheias. Seu pai deveria ter te dito isso. Que o mundo não tem pena, que o mundo testa, empurra, esmaga, e que se você não aprender a endurecer, será sempre o elo fraco. Ele deveria ter te ensinado a ser estrategista, seletivo, centrado. Deveria ter mostrado, pelo exemplo ou pela palavra, que respeitar a si mesmo vem antes de tentar agradar qualquer um. Mas ele não disse. Talvez porque ninguém tenha dito isso a ele também. Talvez porque ele mesmo passou a vida tentando ser aceito e não viu saída diferente. Talvez porque ele confundiu ser bom com ser fraco. E te passou esse medo, disfarçado de bondade. Só que agora, a responsabilidade é sua. Você precisa decidir se vai continuar repetindo o ciclo ou se vai quebrá-lo. Se vai seguir sendo o homem gentil que ninguém leva a sério, ou se vai se transformar naquele que não precisa levantar a voz para ser obedecido. O mundo já tem muitos homens bons. O que falta são homens que saibam equilibrar bondade com presença, empatia com firmeza, sensibilidade com limites. Você pode ter sido moldado para agradar, mas pode escolher a partir de agora se tornar alguém que impõe respeito. Alguém que sabe o valor da própria palavra, da própria energia, do próprio tempo, e que não os oferece a qualquer um. A partir desse ponto, o jogo muda. Porque a sua existência deixa de ser uma resposta ao mundo e passa a ser uma direção. Não mais o homem que tenta se encaixar, mas o homem que redefine os contornos do que é aceitável. Não mais o que pede espaço, mas o que cria o próprio território. E isso ninguém pode te ensinar completamente. É uma escolha solitária, uma guerra silenciosa, mas absolutamente necessária. Porque o homem que continua buscando ser amado por todos acaba sendo respeitado por ninguém. E esse é só o começo. Porque quando você decide trocar aceitação por respeito, algo ainda mais poderoso começa a acontecer. Você para de ser previsível. E o homem imprevisível, esse sim, muda o jogo. Há algo que poucos homens têm coragem de admitir. Ser necessário para os outros não é o mesmo que ser valorizado por eles. E por mais que doa, essa é uma das lições mais cruéis que a vida entrega em silêncio. A maioria só percebe isso tarde demais, depois de anos carregando responsabilidades que não eram suas, resolvendo problemas que não lhe diziam respeito e acreditando, de forma quase infantil, que isso o tornaria indispensável. Não torna. Te torna descartável. Desde cedo você foi levado a acreditar que ser útil te daria segurança.
Que se você estivesse sempre disposto, sempre pronto, sempre presente, as pessoas te reconheceriam como essencial. Acreditou que quanto mais você fizesse, mais seria respeitado. Mas o mundo não recompensa quem se doa por inteiro. O mundo recompensa quem sabe onde parar. A verdade que ninguém te contou é brutal. O homem que está sempre lá é o primeiro a ser esquecido quando deixa de servir. Quando você se torna a solução automática de todos os problemas, as pessoas param de ver você como um ser humano. Passam a ver uma função, uma ferramenta, um recurso. E recursos, quando não funcionam mais, são substituídos. Você acha que está construindo vínculos, mas está sendo drenado. Acha que está acumulando confiança, mas está sendo testado para ver até onde aguenta. Você se esforça para manter tudo em ordem, apaga incêndios que não começou, sustenta relacionamentos onde só um lado se entrega. E no fundo, acredita que tudo isso será lembrado no final. Não será. A natureza humana é simples. As pessoas tendem a valorizar aquilo que é escasso. E quando você está sempre disponível, sempre pronto, sempre resolvendo, você se torna abundante. E tudo que é abundante perde valor. Pense em quantas vezes você já salvou situações, apagou crises, evitou colapsos. E agora pense em quantas vezes alguém realmente te agradeceu com profundidade. Não um valeu, não um obrigado automático, mas reconhecimento genuíno, recíproco, memorável. Difícil lembrar, não é? Porque o homem que resolve tudo não é lembrado como herói, é lembrado como obrigação. E o que acontece quando esse homem finalmente falha uma vez? Basta um erro, uma ausência, um não posso agora. E todo o histórico de entregas, de esforço, de lealdade, desaparece. Ninguém lembra que você estava sempre lá. Lembram que, naquele momento específico, você não estava. E a cobrança vem fria, sem piedade, como se fosse sua obrigação eterna estar disponível. Esse é o destino de quem se faz útil demais. Ser punido no dia em que tenta se preservar. A ironia cruel é que você faz isso por acreditar que está construindo algo sólido. Um laço, uma confiança, um lugar. Mas o que está construindo, na verdade, é uma rotina de conveniência para os outros. Um sistema onde você é o centro funcional, mas nunca o centro emocional. Onde todos contam com você, mas ninguém realmente te considera. A sua utilidade se torna invisível, porque, no fundo, ninguém respeita o que acha que nunca vai faltar. E quando você começa a perceber isso, uma revolta silenciosa cresce dentro de você. Não é raiva explosiva, é um cansaço profundo. Uma exaustão que não vem só do esforço, mas da constatação de que, apesar de tudo que fez, você ainda é tratado como substituível. E pior, como se devesse mais, como se estivesse em dívida permanente com o mundo. Quantas vezes você já esteve cercado de pessoas, mas se sentiu absolutamente sozinho? Quantas vezes se desdobrou para ajudar alguém e depois foi ignorado na sua própria dor? Quantas vezes estendeu a mão e ela ficou vazia quando você precisou de volta? O homem útil acredita que, se continuar sendo bom, um dia será visto, um dia será recompensado, um dia será lembrado. Mas esse dia não vem, porque ninguém lembra da escada depois que chega ao topo. Ninguém olha para trás quando está focado em seguir adiante. E você fica ali com a sensação de ter sido essencial, mas nunca reconhecido como tal. É nesse ponto que muitos homens desabam, quando percebem que, enquanto cuidavam do mundo, ninguém cuidava deles. Que enquanto eram a rocha para todos, estavam se despedaçando por dentro. Que enquanto davam suporte, ninguém se importava se estavam sustentando demais. Mas há algo que precisa ser dito com urgência. Você não foi traído. Foi treinado. Treinado a se anular. Treinado a se doar. Treinado a acreditar que o amor, o respeito e a consideração viriam como recompensa natural da utilidade. Mas respeito não nasce da entrega cega.
Respeito nasce da escolha seletiva. Homens que se tornam estratégicos entendem isso. Eles param de dizer sim a tudo. Param de apagar incêndios que outros causaram. Param de servir em mesas onde nunca lhes oferecem um lugar real. E, acima de tudo, aprendem a observar quem fica quando você diz: não posso, não hoje. Isso não é meu problema, porque aí o filtro acontece. Quem te valorizava pela função vai se afastar. Quem te via como homem permanece. É nesse desconforto que a limpeza acontece. E é essa limpeza que abre espaço para um novo tipo de relação, não baseada na sua utilidade, mas no seu valor. O homem que compreende isso muda sua energia. Ele não se torna arrogante. Ele se torna raro. E tudo que é raro passa a ser tratado com mais respeito. Você não precisa virar as costas para o mundo, mas precisa, com urgência, parar de se colocar abaixo dele. Parar de confundir amor com sacrifício constante. Parar de oferecer seu tempo e sua energia para pessoas que só aparecem quando algo está quebrado. Porque você não é uma peça de reposição. Você é o arquiteto da sua própria estrutura. E isso exige uma mudança de postura. A partir do momento em que você deixa de ser o homem que resolve tudo, você se transforma no homem que escolhe o que merece sua atenção. Você não se torna ausente, se torna seletivo. Não se torna indiferente, se torna estratégico. Não se torna frio, se torna consciente. E isso muda tudo. As pessoas passam a te observar com outro olhar. Começam a medir melhor o que pedem, a calcular melhor como falam com você, a pensar 2 vezes antes de esperar sua ajuda como garantia. Porque percebem que, agora, sua presença tem critério, tem valor, tem preço. O homem que aprende a sair da posição de útil e entrar na posição de valioso, conquista algo que não pode ser exigido: respeito real. E talvez esse tenha sido o conselho que seu pai nunca te deu. Talvez porque ele mesmo nunca tenha recebido. Mas você está aqui agora, diante da chance de mudar o ciclo, de deixar de ser lembrado só quando falta e passar a ser considerado enquanto está presente. De parar de implorar por reconhecimento e começar a exigir respeito pelo simples fato de não se colocar mais como o acessório de ninguém. O mundo não precisa de mais homens disponíveis. Precisa de homens conscientes do próprio valor. E quando você entender isso de verdade, vai perceber que o silêncio daqueles que te usavam é o maior elogio que você poderia receber. Porque quando os barulhentos somem, os verdadeiros se aproximam. E o que vem a seguir é o início da sua transformação. Em algum momento da sua vida, você já percebeu que as pessoas ao seu redor começaram a te tratar de uma forma diferente, mais exigente, mais desrespeitosa, mais invasiva. E você se perguntou: por quê? O que mudou? Você fez tanto pelos outros. Foi presente, confiável, constante. Nunca quis conflito, sempre buscou harmonia. E de repente, está lidando com um padrão de tratamento que parece injusto. Mas não é injusto. É apenas o reflexo de algo que ninguém te ensinou. O mundo testa seus limites. E se você não os impõe, ele aprende que você não tem nenhum. A realidade não negocia com quem hesita. Ela empurra, pressiona, força. E cada vez que você cede, ela entende que pode ir um pouco mais longe. Cada vez que você evita dizer não, ela entende que seu sim está sempre à venda. Cada vez que você engole o desconforto em nome da paz, ela entende que pode tirar sua paz sem consequências. E quando isso vira rotina, você se transforma em algo que nunca quis ser. O homem que não é levado a sério. Limite não é uma muralha. É uma linha clara que separa o respeito do abuso. E essa linha não se desenha com palavras, se desenha com comportamento. Porque ninguém respeita o que você diz. As pessoas respeitam o que você mantém, mesmo quando dói.
O mundo não vai te parabenizar por impor limites. Ele vai te testar ainda mais. Vai tentar dobrar sua vontade. Vai manipular sua culpa. Vai usar silêncio, chantagem emocional, distanciamento, porque todo sistema que se beneficiava do seu silêncio vai se sentir ameaçado pelo seu novo posicionamento. Mas é justamente aí que a mudança começa. Você precisa entender que todo relacionamento, todo ambiente, toda dinâmica social é uma constante negociação de espaço. Se você não ocupa o seu, alguém ocupará. Se você não declara onde termina o seu sim e começa o seu não, o outro vai decidir por você. E quem decide por você, te domina. O problema é que a maioria dos homens só começa a se impor quando já está no limite. Quando a paciência acabou. Quando a frustração virou raiva. Quando a tristeza virou revolta. E nessa hora, tudo explode. Mas ninguém respeita a explosão. As pessoas respeitam firmeza. O limite que se impõe com clareza e constância tem peso. O limite que chega atrasado é visto como descontrole. Você pode achar que está fazendo o certo ao evitar conflitos. Mas o que está fazendo, na prática, é ensinar as pessoas que podem cruzar a linha quantas vezes quiserem. Porque não haverá reação. Porque você sempre cede, sempre se justifica, sempre tenta consertar o que nem era seu para consertar. E o pior, quanto mais você permite, mais elas exigem. Porque o mundo não entende sua bondade como virtude. Entende como fraqueza. Olhe para sua vida. Observe com frieza. Quantas vezes você deixou passar pequenas faltas de respeito? Quantas vezes fingiu não se incomodar com algo que te corroía por dentro? Quantas vezes aceitou desculpas esfarrapadas para evitar o desconforto de um confronto? Agora olhe para o que essas pessoas continuam fazendo. Elas mudaram. Ou ficaram ainda mais abusivas, ainda mais negligentes, ainda mais à vontade para te usar. O que você tolera, ensina, e o que você ensina molda toda a forma como os outros te tratam. O homem que entende isso para de pedir que o mundo seja justo. Ele para de esperar compreensão. Ele para de acreditar que se ele for paciente o suficiente, os outros vão perceber o quanto ele está sendo generoso. Ninguém percebe. E quem percebe, normalmente ignora. Porque é conveniente, porque é confortável, porque é útil. Limite é um muro invisível que te protege de ser engolido pela vontade alheia. Ele não precisa ser agressivo, ele só precisa ser claro e inegociável. O que significa que quando alguém tenta ultrapassá-lo, você não conversa, você age, você não ameaça, você se retira. Você não discute, você impõe. E não porque quer ser temido, mas porque aprendeu que ser compreendido sozinho não te leva a lugar nenhum. Ser bom não exige abrir mão da própria dignidade. Você pode ser respeitoso e ser firme. Pode ser compreensivo e ser intransigente com o que te fere. Pode ser empático e ainda assim não permitir que pisem em você. O mundo não valoriza quem vive se explicando. Valoriza quem tem um código interno e o segue sem vacilar. Mas por que é tão difícil colocar limites? Porque exige perder, porque exige decepcionar, porque exige romper padrões que você mesmo alimentou. Quando você começa a se posicionar, prepare-se. Você vai ser mal interpretado. Vai ser chamado de frio, distante, difícil, ingrato. Mas tudo isso faz parte do processo. Você está desprogramando as pessoas. Está mudando o script que elas aprenderam sobre quem você é. E elas vão resistir. Mas é aí que você precisa resistir mais. A verdade é que ninguém quer que você tenha limites. Porque limites obrigam os outros a mudar o comportamento. E as pessoas preferem que você mude. Que você continue flexível, acessível, fácil de convencer. Mas um homem que define o que aceita e o que não aceita, muda a forma como o ambiente responde a ele. Ele vira um espelho incômodo,
porque mostra aos outros que, se quiserem se manter por perto, precisarão evoluir também. Você não precisa explicar seus limites. Você só precisa sustentá-los. E aqui está o ponto central. Limites não são para os outros, são para você. São a sua forma de afirmar que sua paz vale mais do que agradar, que sua energia é mais valiosa do que ser aceito, que sua consciência tranquila é mais importante do que evitar cara feia. O homem que impõe limites não vive em guerra com o mundo, vive em paz com ele mesmo. Ele não carrega mágoa porque não acumula ressentimentos. Ele não se sente usado porque sabe quando se retirar. Ele não se sente perdido porque tem um mapa interno que o guia. E esse mapa tem fronteiras bem desenhadas. O mundo vai continuar testando você. Sempre. Vai empurrar para ver até onde você aguenta. Vai tentar passar por cima para ver se você reage. Vai manipular sua culpa, seu senso de obrigação, sua necessidade de ser aceito. E a cada teste que você falhar, mais difícil será se recuperar depois. Mas quando você começa a passar nesses testes, tudo muda. As relações mudam. O ambiente muda. A forma como te olham muda. Porque você deixou de ser o homem moldável e se tornou o homem sólido. A referência, a rocha, a estrutura que não se adapta, mas que exige adaptação. E aqui está o ponto mais forte de todos. Você não precisa levantar a voz. Você não precisa virar outra pessoa. Você só precisa se lembrar todos os dias que ninguém respeita um homem que não respeita a si mesmo. A cada vez que você impõe um limite com clareza, sem raiva, sem justificativa, você ensina o mundo a te tratar com mais respeito. E o respeito, diferente da aceitação, não depende de agrado. Depende de postura. Agora, pare e pense. Até onde você tem permitido que ultrapassem as linhas que deveriam ser sagradas na sua vida? O quanto da sua energia tem sido gasta tentando manter relações que só funcionam se você for o lado que cede? E se você mudasse isso agora? Quem ficaria? Quem te estranharia? Quem se afastaria? As respostas a essas perguntas revelam quem realmente te enxerga como um homem e quem só te vê como um recurso. Você não está aqui para ser moldado pelas vontades dos outros. Você está aqui para ser uma presença que ensina, pela firmeza, como deve ser tratado. E isso só começa quando você entende de forma definitiva que o mundo não respeita os seus limites. Ele respeita a sua disposição em mantê-los. Existe uma confusão perigosa que destrói muitos homens antes mesmo de perceberem o que aconteceu. Eles acreditam que controlar as emoções é o mesmo que matar o coração, que ser firme é ser cruel, que não reagir é ser fraco. E por medo de parecerem duros demais, passam a vida reféns das próprias reações. O resultado é previsível: decisões ruins, relacionamentos instáveis, escolhas guiadas por impulso e um rastro de arrependimento silencioso. Este ponto do vídeo muda isso. Aqui, você entende por que a frieza não é ausência de sentimento, é domínio. O mundo não pune quem sente. Ele pune quem perde o controle. Em situações de pressão, ninguém é avaliado pelo que sente por dentro, mas pelo que faz por fora. E o homem que reage no calor do momento entrega poder ao ambiente, às pessoas e às circunstâncias. Ele se torna previsível. E tudo que é previsível pode ser manipulado. Frieza estratégica não é indiferença. É a capacidade de pausar quando todos correm, de observar quando todos gritam, de escolher quando todos reagem. É o intervalo entre o estímulo e a resposta que decide quem manda na situação. O homem frio não é vazio. Ele é cheio de critério. Ele sente, mas não se entrega ao sentimento. Ele entende que emoção é informação, não comando. Pense em quantas vezes você já disse algo no impulso e depois desejou poder engolir as palavras. Quantas decisões tomou movido por raiva, medo, carência ou orgulho ferido.
Quantas oportunidades perdeu por reagir rápido demais? O problema nunca foi sentir. O problema foi agir enquanto sentia. A maioria dos conflitos não nasce de grandes injustiças. Nasce de pequenas reações mal controladas. Um olhar atravessado, um tom de voz, uma mensagem enviada no momento errado. O homem que não desenvolve frieza vive apagando incêndios que ele mesmo começou. E quanto mais ele tenta se explicar, mais fraco parece. Porque explicação excessiva é sinal de descontrole prévio. Frieza é clareza. É enxergar a situação sem o filtro da emoção. É entender a intenção por trás das palavras. É perceber quando alguém tenta te provocar para te tirar do eixo. É saber que nem toda batalha merece resposta. Que nem todo ataque exige reação. Que nem toda opinião precisa ser combatida. O homem frio escolhe onde gasta energia. Ele não se envolve em dramas desnecessários. Não entra em disputas para provar valor. Não reage para defender o ego. Ele sabe que quem se explica demais está tentando convencer alguém que já decidiu não respeitá-lo. E ele não negocia respeito. Isso muda completamente a forma como as pessoas se comportam ao seu redor. Quando percebem que não conseguem te desestabilizar, elas recuam. Quando veem que suas provocações não funcionam, mudam de estratégia. Quando entendem que você não reage por impulso, passam a medir palavras. Porque a frieza cria incerteza, e a incerteza cria cautela. Ser emocionalmente previsível é como andar com um manual aberto nas mãos. Qualquer um pode te ler. Qualquer um pode te apertar nos pontos certos. Qualquer um pode te tirar do sério. A frieza fecha esse manual, torna você ilegível. E o homem ilegível nunca é controlado. Mas aqui está o ponto que poucos entendem. Frieza exige disciplina diária. Não nasce do nada. É construída, é treinada, é escolhida. Toda vez que você decide não responder na hora, toda vez que respira antes de agir, toda vez que observa antes de falar, toda vez que engole a reação fácil e escolhe a resposta certa. Esse é o treino invisível que constrói presença. E presença é poder silencioso. Um homem presente entra em um ambiente e altera a dinâmica sem dizer uma palavra. Ele não precisa se impor com agressividade. Não precisa levantar a voz. Não precisa provar nada. A calma dele incomoda porque revela o descontrole dos outros. A estabilidade dele expõe a instabilidade alheia. E isso gera respeito imediato. Frieza também é proteção. Pessoas manipuladoras dependem da sua reação emocional. Elas precisam que você se sinta culpado, pressionado, ansioso ou com medo de perder algo. Quando você retira a emoção da equação, a manipulação morre. Não há como controlar alguém que não reage como esperado. Isso não significa virar uma estátua. Significa escolher quando demonstrar emoção. Significa não se expor gratuitamente. Significa não transformar sentimentos em espetáculo. O homem frio entende que nem todos merecem acesso ao que ele sente. Que abrir o emocional para quem não provou lealdade é entregar armas ao inimigo. A vida testa o homem com situações onde a reação fácil é a pior possível. Uma provocação pública, uma injustiça aparente, um abandono inesperado, um desafio ao ego. O homem sem frieza reage e se complica. O homem com frieza observa, calcula e sai por cima. Não porque venceu no grito, mas porque venceu no tempo. Tempo é o maior aliado do homem frio. Enquanto os outros se queimam rápido, ele permanece. Enquanto os outros se expõem, ele se preserva. Enquanto os outros brigam por atenção, ele se torna escasso. E escassez gera valor. Ser frio é entender que você não precisa mostrar tudo o que sente para provar que sente. Que você não precisa reagir para provar força. Que você não precisa responder para manter dignidade.
Muitas vezes, a resposta mais poderosa é o silêncio estratégico acompanhado de ação correta. O homem que desenvolve frieza deixa de ser arrastado pelas circunstâncias e passa a conduzi-las. Ele não é refém do humor do dia. Não depende do comportamento alheio para manter o equilíbrio. Ele se torna constante. E constância é algo raro em um mundo caótico. Essa frieza não te afasta da humanidade. Ela te devolve o controle, te impede de se auto-sabotar, te protege de decisões impulsivas, te coloca sempre um passo à frente, porque enquanto os outros vivem reagindo, você vive escolhendo. E quando um homem começa a escolher em vez de reagir, algo muda de forma definitiva. As pessoas param de testar, param de provocar, param de empurrar, porque entendem que ali não existe brecha emocional para explorar. Existe critério, existe firmeza, existe estratégia. Frieza não é ausência de coração, é maturidade emocional em ação. É a capacidade de sentir sem se perder, de ouvir sem absorver, de observar sem se envolver. É isso que separa o homem que é dominado pelo ambiente daquele que dita o ritmo. E a partir desse ponto, o jogo muda novamente. Porque quando você domina as emoções, descobre uma arma ainda mais poderosa que a reação: o silêncio. E é exatamente aí que começa o próximo nível. Tem um momento em que o homem cansado de se explicar começa a entender o valor do silêncio. E não é um silêncio qualquer. Não é ausência de fala. É presença concentrada. É quando o olhar diz mais do que parágrafos inteiros e a quietude carrega mais peso do que qualquer discurso. Esse é o ponto do vídeo em que você vai entender, de forma definitiva, que o silêncio bem usado é uma forma de controle. E mais do que isso, uma arma. Desde criança, ensinaram você que precisava falar, que precisava justificar, explicar, argumentar, tentar convencer. Disseram que o diálogo era a ponte para o entendimento, que tudo se resolvia com uma boa conversa. Mas a vida adulta mostra outra coisa. Mostra que, muitas vezes, quanto mais você fala, menos te escutam. Quanto mais você se explica, menos te respeitam. Porque as palavras, quando usadas em excesso, perdem força. Já o silêncio, quando bem colocado, se torna insuportável para quem está acostumado com a sua entrega. Você quer saber se está no controle? Observe se consegue permanecer em silêncio quando é pressionado, quando é acusado, quando é provocado. O homem que precisa responder imediatamente ainda é escravo da necessidade de ser entendido. Mas o homem que consegue ficar quieto, mesmo quando seria fácil reagir, esse já domina algo que poucos entendem. O silêncio muda o comportamento de quem está ao redor. As pessoas não suportam o vazio deixado por um silêncio firme. Elas começam a projetar, supor, imaginar, recalcular. Tentam preencher a ausência de palavras com interpretações. E nesse processo, acabam revelando mais sobre si mesmas do que se você tivesse falado qualquer coisa. O silêncio expõe. Ele é um espelho. Ele obriga o outro a olhar para o próprio desconforto. E isso é algo que as palavras jamais conseguirão fazer com tanta intensidade. Em situações de conflito, quem fala demais mostra fraqueza, mostra ansiedade, mostra insegurança, mostra medo de ser mal compreendido. Mas o silêncio bem posicionado mostra que você está no comando, que você não precisa convencer ninguém, que você sabe exatamente o que está fazendo. Ele coloca a dúvida no outro, e a dúvida é o início da influência. Não é à toa que as figuras mais respeitadas são também as mais silenciosas. O homem que fala pouco e só quando necessário se torna difícil de decifrar. E tudo que não pode ser decifrado exige mais respeito. Você nunca vai ver um rei explicando seus motivos para o povo. Nunca vai ver um líder verdadeiro se justificando para cada decisão. Porque o silêncio protege. Ele cria distância.
ele eleva. A maioria dos homens ainda vive na lógica de tentar resolver tudo com conversa. Mas existe um tipo de crescimento que só acontece quando você para de se expressar para quem não está disposto a te ouvir. Quando você economiza suas palavras para situações onde elas realmente têm impacto. Porque todo homem maduro descobre mais cedo ou mais tarde que falar é barato. Difícil mesmo é sustentar o silêncio e deixar que os outros se revelem. O silêncio também te protege da exposição emocional. Quando você compartilha demais, entrega demais, confessa demais, você dá ao outro o mapa de como te atingir. Mostra onde dói. Mostra onde está inseguro. E o mundo nem sempre é compassivo. Algumas pessoas estão esperando exatamente essa abertura para usar contra você. O homem que domina o silêncio impede esse acesso. Ele se fecha sem ser agressivo. Ele se protege sem precisar levantar defesas visíveis. Outro ponto crucial. Silêncio não é ausência de ação. Pelo contrário, é a base para ações mais fortes. Enquanto os outros estão explicando o que vão fazer, você está simplesmente fazendo. Enquanto eles avisam, prometem, anunciam, você age. E o impacto de uma ação que não foi anunciada é muito maior. Surpreende, desarma, entra direto. O silêncio precede a presença. E presença que não é anunciada se torna dominante. Há também o efeito psicológico. Quando você responde com silêncio, o outro se vê obrigado a lidar com o próprio barulho. A se escutar. A repensar. É como um espelho colocado no meio da discussão. Não é você quem está gritando. É o outro quem está revelando tudo. E isso por si só já muda completamente o jogo. Você não precisa falar para corrigir. Precisa agir. Precisa se retirar. Precisa olhar com calma. Precisa respirar fundo. Precisa esperar. A paciência silenciosa é mais poderosa do que o confronto direto. Porque no silêncio, você não cria defesa no outro. Você obriga o outro a se defender do próprio vazio. É claro que o silêncio não é a única resposta possível, mas ele precisa estar disponível. Precisa ser parte do seu repertório. Você precisa saber quando parar de falar, quando não explicar, quando não justificar, quando não responder. E principalmente precisa aprender a estar em paz com esse espaço. Porque o homem que se sente obrigado a falar o tempo todo, que tem pavor de ser mal interpretado, que precisa preencher todos os silêncios com palavras, esse homem nunca será respeitado. Ele se torna emocionalmente exposto. Suas palavras viram escudo frágil. E escudo frágil não segura nenhum ataque. O verdadeiro respeito nasce quando as pessoas não sabem exatamente o que você vai fazer. Quando não conseguem prever sua reação. Quando seu silêncio faz com que repensem a forma como estão te tratando. Isso muda tudo. Isso muda o tom das conversas, muda o ritmo das relações, muda a posição em que você entra nas situações. O silêncio bem usado tem mais poder do que qualquer argumento bem construído. Ele mostra que você não está disponível para qualquer conversa, que sua atenção é valiosa, que sua presença tem peso. Ele não é ausência. É sinal de que você está acima do jogo que os outros ainda estão tentando jogar. E talvez esse tenha sido mais um conselho que ninguém te deu. Porque o mundo ensina os homens a falarem para se defender. Mas não ensina que, às vezes, o verdadeiro domínio está em não reagir. Em deixar o silêncio fazer o trabalho. Em permitir que o desconforto fale por você. Quando você entender isso, vai parar de tentar convencer. Vai parar de tentar ser entendido. Vai parar de tentar ganhar toda discussão. Porque vai perceber que o verdadeiro poder não está em vencer pelo argumento. Está em vencer pela presença. E presença começa no silêncio. Agora que você começa a dominar isso, uma nova camada de força se revela. Porque um homem que sabe quando calar, também aprende quando se retirar. E isso leva a um nível ainda mais alto. O domínio sobre a própria necessidade de companhia.
E é sobre isso que falaremos no próximo passo dessa jornada. Existe um tipo de prisão que você não vê, mas sente. Ela não tem grades, nem muros, nem trancas, mas ela limita seus passos, distorce suas escolhas e enfraquece sua presença. É a prisão da dependência emocional. Um cativeiro invisível que mantém muitos homens amarrados a vínculos que já passaram do prazo, a ambientes que os diminuem e a hábitos que só existem para preencher o medo de ficar sozinho. Este é o ponto do vídeo, onde a verdade vem com força. Enquanto você for incapaz de se sustentar emocionalmente por conta própria, nunca será livre. A maioria dos homens não sabe quem realmente é fora da aprovação das pessoas ao seu redor. Cresceram acreditando que pertencimento é tudo, que ser aceito é o maior sinal de valor, que solidão é sinônimo de fracasso. E é por isso que tantos permanecem em lugares onde são desvalorizados, porque o desconforto de ser ignorado parece menor do que o pânico de ficar sozinho. Só que tem um preço, e ele é alto. Cada vez que você evita a solidão, você entrega o controle da sua paz para o outro. O homem que depende da presença constante de alguém para se sentir inteiro está sempre em desvantagem, porque ele negocia seus valores para manter companhia. Ele abaixa os próprios padrões com medo de perder afeto. Ele se molda ao ambiente, não por convicção, mas por medo do vazio. E o pior, ele se acostuma a confundir atenção com conexão, rotina com lealdade, presença com amor. Ficar sozinho nesse contexto não é uma opção. É um terror. É o espelho que ninguém quer encarar. Porque é no silêncio da solidão que as verdades aparecem. É ali que você percebe o quanto estava se distraindo para não encarar seus medos. O quanto estava ocupado para não lidar com suas próprias falhas. O quanto estava rodeado de gente, mas completamente distante de si mesmo. O que ninguém te contou é que solidão não é castigo. É ferramenta, é processo, é treinamento. E muitas vezes é o único caminho real para a força de verdade. Porque só quando você aprende a ficar inteiro consigo mesmo é que você para de aceitar metades dos outros. Só quando você preenche seus próprios vazios é que você para de aceitar qualquer coisa só para não ficar sem nada. O homem que não consegue ficar sozinho vive uma vida emprestada. Ele se veste com gostos que não são dele. Reproduz ideias que não construiu. Segue caminhos que não escolheu. Tudo para manter o mínimo de pertencimento. E com isso, abre mão da sua identidade, do seu tempo, da sua verdade. Ele se torna um reflexo do que esperam dele, e não um reflexo do que ele é de fato. Mas quando um homem escolhe, conscientemente, entrar em um período de solidão, algo começa a mudar. No início é desconfortável. Os dias parecem longos, as noites pesadas, a mente inquieta. Mas pouco a pouco, o que antes era ruído vira clareza. As decisões melhoram. As distrações perdem a graça. A dependência vai morrendo. E no lugar do vazio, nasce presença. Presença de verdade. Com consistência. Com raiz. Esse é o processo que separa os comuns dos inquebráveis. Os que precisam de plateia dos que agem no silêncio. Os que vivem de validação dos que vivem de propósito. Os que seguem o fluxo e os que constroem o próprio caminho. E esse processo exige uma coragem que poucos têm, a de ficar frente a frente com tudo que você evitou até hoje. A solidão te mostra onde estão suas fraquezas, mostra o que você tem medo de encarar, mostra o quanto da sua força era apenas aparência, mas também te mostra o caminho, mostra quem você quer ser de verdade, mostra quais vozes você precisa calar, mostra o que é essencial e o que é ruído. Um homem que não se esconde mais da própria companhia começa a perceber que liberdade não é fazer o que quiser quando quiser. Liberdade é não precisar de ninguém para se sentir suficiente. Liberdade é não fazer escolhas com base no medo do abandono. Liberdade é poder dizer não e não sentir culpa. Liberdade
é não implorar por atenção, não correr atrás de afeto, não negociar dignidade em troca de presença. E esse tipo de liberdade muda tudo. Muda a forma como você anda. Muda o tom da sua voz. Muda as relações que você permite. Muda os ambientes que você frequenta. Muda a forma como as pessoas te olham. Porque você não está mais tentando pertencer. Você já pertence a si mesmo. Os outros sentem isso. Eles sentem quando você não precisa mais. Quando sua presença não implora por companhia. Quando seu olhar não carrega carência. Quando suas decisões não pedem bênção. E isso gera algo raro. Respeito sem esforço. As pessoas te tratam diferente não porque você se impôs, mas porque você não se dobra mais. O caminho da liberdade emocional não é confortável. Exige abrir mão de distrações. Exige enfrentar noites longas. Exige romper vínculos que só existem por medo. Mas tudo isso é necessário. Porque o homem que não enfrenta o silêncio da solidão continuará aceitando o barulho de relacionamentos rasos. Continuará vendendo paz em troca de companhia. Continuará sendo manipulado pela ameaça do abandono. Você só vai saber o quanto é forte quando não tiver ninguém por perto. Quando não tiver com quem dividir a angústia. Quando não tiver onde se esconder. E mesmo assim, continuar firme. Continuar avançando. Continuar construindo. Esse é o homem que o mundo não controla. Porque ele não precisa mais de palmas. Não precisa de likes. Não precisa de aprovação. Ele já decidiu o que é. E quem já decidiu o que é, se torna imune à opinião de quem ainda nem sabe o que quer. A solidão não é um lugar de queda. É um lugar de formação. Um lugar onde o ruído some, as máscaras caem, os ruídos cessam e a verdade emerge. A sua verdade. A que ninguém pode tirar. A que ninguém pode manipular. A que sustenta você quando tudo em volta desaba. E quando você sai desse lugar, já não é mais o mesmo. Suas palavras pesam mais. Seu olhar diz mais. Sua ausência é sentida. Sua presença é respeitada. Porque o homem que não tem medo de ficar sozinho, nunca mais será refém de ninguém. E quando você chega nesse ponto, está pronto para o próximo nível. O nível onde você para de apenas sobreviver e começa de fato a se reinventar. Chega uma hora em que ser apenas melhor não resolve mais. Crescer já não é suficiente. Corrigir hábitos, mudar rotina, ler mais livros ou tentar ser mais disciplinado. Nada disso funciona quando o problema não está na superfície. O problema está na fundação. E quando a estrutura é fraca, não se reforma, se destrói. Neste ponto do vídeo, você vai entender por que evoluir de verdade exige algo que poucos homens estão dispostos a fazer: declarar guerra ao próprio eu antigo. Destruir a versão que você defendeu por tanto tempo. E fazer isso não com raiva, mas com frieza cirúrgica. Porque reinventar-se é uma execução. Muitos homens passam a vida inteira tentando ajustar os detalhes. Tentam ser mais produtivos, mais controlados, mais positivos, mais agradáveis. Como se acrescentar virtudes fosse suficiente para apagar a raiz do problema. Mas o que está te segurando não é falta de técnicas. É apego à identidade que você construiu para sobreviver. A versão de você que foi moldada pelo medo, pela culpa, pela necessidade de aprovação, pela expectativa alheia. E o que ninguém te conta é que essa versão, por mais que tenha te protegido, é exatamente o que está te impedindo de avançar. Você não pode construir uma nova vida carregando o homem que você costumava ser. O velho, você não vai te deixar subir. Ele vai sabotar seus planos, vai buscar conforto, vai se ofender fácil, vai procurar desculpas, vai se apegar ao que é familiar. E pior, vai se disfarçar de bom senso.
Vai te convencer de que mudar demais é perigoso, que é melhor esperar um pouco mais, que ainda não é o momento. Mas esse momento nunca vai chegar se você não for brutalmente honesto. Toda reinvenção começa com um luto. Luto por quem você foi, pelos erros que tentou justificar, pelos padrões que você chamou de personalidade, pelas relações que sustentou por medo de ficar só, pelos sonhos que deixou de lado para ser aceito. O homem que você precisa se tornar só nasce depois que esse enterro acontece. E não há processo leve para isso. É corte, é separação, é ruptura. Você precisa sim matar o conforto. Matar o personagem bonzinho que sempre diz sim. Matar o dependente emocional que teme o abandono. Matar o distraído que se anestesia com prazeres rápidos. Matar o preguiçoso disfarçado de estou cansado. Matar o pacificador que engole tudo para evitar conflito. Porque todos eles são faces do mesmo inimigo, o você que se acostumou a sobreviver em vez de dominar. Só que o ego vai resistir. Vai tentar proteger a velha versão. Vai te lembrar de tudo que você conquistou sendo daquele jeito. Vai usar memórias como argumento. Vai romantizar o passado. Vai dizer que está tudo bem assim. Mas não está. Porque se estivesse, você não estaria inquieto agora. Você não estaria ouvindo isso com o coração acelerado. Você não estaria buscando transformação se já estivesse vivendo como deveria. O desconforto que você sente não é um defeito. É o chamado. É a vida te avisando que esse personagem não serve mais. Que essa roupa mental já está apertada. Que essa máscara já não encaixa no rosto que você está construindo. Só que você precisa ter coragem de romper, de bancar, de não mais se identificar com quem você era. E isso exige força, porque envolve perder. Você vai perder pessoas, vai perder status em círculos antigos, vai perder elogios fáceis, vai perder certas seguranças, mas vai ganhar algo muito maior, vai ganhar liberdade. Porque quando você rompe com o passado, você se liberta da obrigação de ser o que esperam. Você para de se repetir, para de viver em ciclos, para de dar voltas no mesmo lugar. E quando essa reinvenção começa de verdade, não é barulhenta. Ela é silenciosa. Você não precisa postar, não precisa anunciar, não precisa pedir permissão. Você apenas começa a agir diferente. E o mundo, confuso, começa a te tratar diferente. Alguns vão se afastar, outros vão tentar te puxar de volta, e alguns vão te atacar. Mas tudo isso é confirmação de que você está se tornando o outro. A nova versão não vai precisar gritar. Vai andar diferente. Vai olhar diferente. Vai decidir mais rápido. Vai hesitar menos. Vai pensar no longo prazo. Vai cortar excessos. Vai saber dizer não sem culpa. Vai agir sem se explicar. Vai saber que vale mais ser temido pela coerência do que amado pela conveniência. Essa versão não é inspirada em ninguém, não é cópia de ninguém, não é feita para agradar ninguém. Ela é fruto da dor enfrentada, da solidão absorvida, do silêncio mantido, dos cortes feitos, da disciplina sustentada, dos ciclos encerrados. E ela só nasce depois que você tem coragem de encarar o seguinte fato: não há nada de heróico em continuar sendo o homem que fracassou em te proteger. Você não precisa de mais um ano tentando consertar o que está podre. Precisa de uma decisão radical. Precisa olhar no espelho e dizer com firmeza que aquele ali não vai te acompanhar na próxima fase. E depois disso, agir. Cortar hábitos, mudar horários, encerrar relações, assumir riscos, sair do piloto automático, se distanciar de tudo que enfraquece sua ambição. A reinvenção não é teórica, ela é visível. Ela pode ser medida pelos hábitos que você não aceita mais, pelas conversas que você não alimenta mais, pelas pessoas que você não busca mais, pela postura que você mantém quando ninguém está olhando, pela tranquilidade de saber que não precisa provar nada, porque você já decidiu quem vai ser.
Mas é bom que você entenda isso agora. Não há como manter as duas versões vivas. O antigo, você vai tentar voltar. Vai pedir mais uma chance. Vai usar desculpas emocionais. Vai fingir que mudou. Mas você precisa ser implacável. Não se trata de ódio. Se trata de clareza. A clareza de que, se você não o eliminar, ele vai te puxar de volta. Vai te fazer tropeçar na metade do caminho. Vai te fazer justificar estagnação como se fosse estabilidade. Homens que se reinventam de verdade são raros, porque exige morrer em vida. Exige desaparecer por um tempo. Exige se recusar a ser entendido. Exige suportar o silêncio. Exige sustentar o desconforto. Exige deixar de ser querido para começar a ser respeitado. E o respeito que vem depois disso, ninguém pode tirar. Porque ele não é dado. Ele é imposto pela consistência. Você não está aqui para seguir o fluxo. Está aqui para construir o próprio caminho. Para redefinir o que significa ser homem no seu próprio código. E esse código começa a valer no exato momento em que você para de negociar com a sua fraqueza. Para de pedir permissão para evoluir. Para de justificar a estagnação. E decide com convicção que está disposto a perder tudo, menos a si mesmo. É assim que começa a reinvenção. Não com um novo plano, mas com um rompimento definitivo. E a partir desse rompimento, você deixa de ser apenas mais um. E passa a ser o homem que o mundo precisa respeitar. Se esse vídeo te fez pensar diferente, se acendeu algo dentro de você que não aceita mais viver no piloto automático, então mostra que você está comprometido com a sua própria evolução. Deixa o like agora. Isso ajuda o conteúdo a chegar em mais homens que precisam ouvir essa mensagem. Se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre o que ninguém teve coragem de te dizer. E aproveita, deixa nos comentários o que mais te marcou nesse vídeo. Eu leio tudo. E se você quer continuar nessa jornada, tem outros vídeos aqui no canal que vão aprofundar ainda mais esse caminho de transformação. Assiste o próximo agora. Sua evolução só está começando.